Henrique congelou. Os gritos da mãe ecoavam pela casa, enquanto a empregada recuava, os gêmeos chorando em seus braços. Atrás da porta, ele viu tudo. O segredo que sua família escondia por anos estava prestes a explodir naquele momento. Henrique não conseguia se mexer. Cada palavra que saía da boca de sua mãe era como um soco no estômago. Ele havia confiado em Carmen, havia acreditado que ela estava ali para ajudar, para cuidar dos netos, para apoiá-lo depois da morte de Beatriz. Mas o que ele via agora era outra coisa. Era crueldade, era desprezo, era algo que ele nunca imaginou que sua própria mãe fosse capaz de fazer. Juliana continuava parada no meio da sala. Os ombros dela tremiam. Pedro e Miguel choravam baixinho. Ela os embalava devagar, tentando acalmá-los. Carmen não parava de gritar. Você acha que eu não vejo? Acha que sou cega? A voz de Carmen estava mais alta agora. Você fica andando por essa casa como se fosse dona. Usa as coisas da Beatriz. Dorme no quarto ao lado do meu filho. Você está se aproveitando da situação. Eu nunca usei nada que não fosse meu, dona Carmen. Juliana falava entre as lágrimas. Eu durmo no quarto dos fundos, cuido dos meninos, limpo a casa, faço comida. É só isso, mentirosa. Carmen caminhou mais um passo em direção a ela. Eu vi você usando o perfume da Beatriz. Vi você sentada na poltrona dela. Você quer tomar o lugar dela. Quer que meu filho olhe para você e esqueça da minha nora. Juliana balançou a cabeça com força. Não, dona Carmen. Eu nunca faria isso. Eu respeito a memória da dona Beatriz. Respeito essa família. Respeito? Carmen deu uma risada amarga. Você não sabe nem o que é respeito. Menina pobre, sem estudo, sem família de verdade. Você veio aqui porque precisa do dinheiro e agora quer mais, quer ficar rica, quer subir na vida às custas do meu filho. Henrique sentiu a raiva subindo, suas mãos tremiam. Ele queria entrar na sala, queria gritar com a mãe, dizer que ela estava errada, que Juliana não era nada daquilo, mas algo o segurava ali. Talvez fosse o medo, talvez fosse a confusão. Ele não sabia mais em quem confiar. Miguel começou a chorar mais alto. Juliana o apertou contra o peito e sussurrou algo no ouvido dele. O bebê se acalmou um pouco. Pedro também estava chorando. Carmen olhou para os netos com raiva. Você vê o que está fazendo? Está deixando meus netos nervosos. Está confundindo eles. Eles precisam de alguém que saiba educar, não de uma empregada que fica grudada neles o tempo todo. Eles são bebês, dona Carmen. Juliana olhou para a mulher mais velha com firmeza. Eles precisam de colo, de carinho, de alguém que esteja sempre por perto. Eu faço isso porque é o meu trabalho e porque eu me importo com eles. Importar? Carmen deu um passo para trás e cruzou os braços. Você não tem o direito de se importar. Eles não são seus filhos. Nunca vão ser. Você é uma funcionária. Nada mais. Juliana respirou fundo. Limpou as lágrimas com a mão livre. Eu sei quem eu sou, dona Carmen. Eu sei qual é o meu lugar. Mas eu também sei que esses meninos precisam de mim agora. O senhor Henrique sabe disso. Ele me contratou porque mim. Confia? Carmen riu alto. Meu filho está cego, está perdido. Ele não sabe o que faz desde que a Beatriz morreu. Ele contratou você porque estava desesperado. Mas eu vejo a verdade, e a verdade é que você é uma ameaça para essa família. Henrique fechou os olhos. Tentou controlar a respiração. Beatriz havia morrido há 6 meses. Ele ainda lembrava do dia. Lembrava do parto que deu errado, dos médicos correndo, do silêncio que tomou conta da sala quando disseram que ela não tinha resistido. Lembrava de segurar Pedro e Miguel pela primeira vez e sentir um vazio enorme dentro do peito. Lembrava de voltar para casa sozinho, com 2 bebês e não saber o que fazer.
Carmen tinha aparecido no dia seguinte, disse que ia ajudar, que ia morar com ele até as coisas se acertarem. Henrique aceitou porque não tinha escolha. Ele precisava de ajuda, precisava de alguém. Mas Carmen não deu conta. Ela era rígida demais, impaciente, gritava quando os bebês choravam, dizia que eles eram mimados, que precisavam aprender a ficar sozinhos. Henrique tentou conversar com ela, tentou explicar que bebês não funcionavam assim, mas ela não escutava. Dizia que tinha criado filhos, que sabia o que estava fazendo. A casa virou um inferno. Pedro e Miguel choravam o dia inteiro. Henrique não conseguia trabalhar, não conseguia dormir, não conseguia pensar. Foi quando ele decidiu contratar uma babá. Entrevistou várias mulheres, nenhuma parecia certa, até que Juliana apareceu. Ela era jovem. Tinha o rosto limpo, os olhos calmos. Falava baixo. Respondeu todas as perguntas dele com paciência. Disse que tinha trabalhado com bebês desde os 16 anos, que adorava crianças, que sabia como lidar com gêmeos. Henrique a contratou na mesma hora. E foi a melhor decisão que ele tinha tomado em meses. Juliana transformou a casa. Em 2 dias, os bebês estavam dormindo melhor. Em 1 semana, eles pararam de chorar tanto. Henrique conseguiu voltar para o escritório. Conseguiu respirar de novo. Carmen não gostou. Reclamou desde o primeiro dia. Dizia que Juliana era intrometida, que queria mandar na casa, que estava tomando o lugar dela. Henrique não deu ouvidos. Ele via o trabalho de Juliana, via como os filhos estavam bem, como eles sorriam quando ela entrava no quarto, como eles dormiam tranquilos nos braços dela. Ele sabia que tinha feito a escolha certa, mas agora ele via outra coisa. Via o ódio no rosto da mãe, via o desespero no rosto de Juliana, e não sabia mais o que era verdade. Você precisa sair dessa casa hoje. A voz de Carmen era firme agora, fria. Eu não quero você perto dos meus netos. Não quero você perto do meu filho. Pegue suas coisas e vá embora. Juliana arregalou os olhos. Mas, dona Carmen, eu não posso simplesmente... Pode sim. Carmen cortou. Eu sou a avó deles. Eu decido o que é. E o melhor é você longe daqui. A senhora não pode me mandar embora. Juliana segurou os bebês com mais força. Quem me contratou foi o senhor Henrique. Só ele pode me demitir. Meu filho vai fazer o que eu mandar. Carmen deu mais um passo à frente. Ele sempre faz. E quando eu contar para ele o que você é de verdade, ele vai te jogar na rua sem pensar 2 vezes. Contar o quê? Juliana ergueu a voz pela primeira vez. A senhora está inventando coisas. Está mentindo. Eu nunca fiz nada de errado nessa casa. Mentindo! Carmen gritou de novo. Eu vi você olhando para o meu filho. Vi como você sorri quando ele chega em casa. Vi como você se arruma antes dele descer para o café da manhã. Você acha que eu sou idiota? Eu me arrumo porque trabalho aqui. Juliana estava tremendo agora. Eu sorrio porque sou educada. Eu olho para ele porque ele é meu patrão. Não tem nada além disso. Carmen caminhou até ficar bem perto de Juliana. Tão perto que Henrique conseguiu ver o rosto da mãe vermelho de raiva. Você é uma mentirosa, uma interesseira, e eu vou fazer de tudo para te tirar daqui. Não me importa o que eu tenha que fazer, você vai embora. Juliana recuou um passo. Os bebês choravam alto agora. Pedro esticava os bracinhos. Miguel enterrou o rosto no peito dela. Juliana olhou para baixo. Olhou para os 2 meninos que ela cuidava todos os dias, que ela alimentava, que ela trocava, que ela ninava até dormir. E algo mudou no rosto dela. A tristeza deu lugar a outra coisa. Determinação. Eu não vou embora, dona Carmen. Juliana ergueu o olhar. Esses meninos precisam de mim e eu preciso desse trabalho. A senhora pode me xingar, pode me humilhar, pode inventar o que quiser, mas eu não vou abandonar Pedro e Miguel. Carmen abriu a boca para gritar de novo, mas não teve tempo. Henrique deu um passo à frente, saiu de trás da parede.
entrou na sala. As duas mulheres olharam para ele ao mesmo tempo. Carmen ficou pálida. Juliana arregalou os olhos. "Quanto tempo você está aí, filho?" Henrique não respondeu na hora. Ele olhou para a mãe, depois olhou para Juliana. Os bebês choravam. O silêncio entre as três pessoas era pesado. Carmen deu um passo para trás. Passou a mão no cabelo. Tentou sorrir, mas não conseguiu. "Filho, eu não sabia que você tinha chegado." A voz dela mudou. Ficou mais suave, mais controlada. "Eu estava apenas conversando com a Juliana sobre algumas coisas da casa." "Conversando?" Henrique repetiu a palavra devagar. "Eu ouvi tudo, mãe. Desde o começo. Eu ouvi cada palavra que a senhora disse para ela." Carmen ficou em silêncio, olhou para o chão. Juliana continuava parada no mesmo lugar segurando os bebês. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela não fez nenhum som. Henrique caminhou até o centro da sala. Parou entre as duas mulheres. "Mãe, eu preciso que a senhora me explique uma coisa." Henrique olhou direto nos olhos de Carmen. "Por que a senhora está tratando a Juliana desse jeito?" "Filho, eu só estou protegendo você." Carmen falou rápido. "Essa moça não é confiável. Ela tem segundas intenções. Eu sei que você não vê isso porque está vulnerável, porque ainda está sofrendo pela Beatriz. Mas eu sou sua mãe, eu sei o que é melhor para você." "A senhora sabe o que é melhor para mim." Henrique sentiu a raiva crescendo de novo. "A senhora que passou os últimos 6 meses reclamando de tudo, que gritava com os meus filhos quando eles choravam, que dizia que eles eram mimados, que não tinham educação." "Eu nunca disse isso." Carmen levantou a voz. "Eu só tentei ensinar limites para eles. Crianças precisam de limites." "Eles têm 5 meses, mãe." Henrique falou mais alto agora. 5 meses. Eles são bebês. Eles precisam de colo, de atenção, de carinho. E a senhora não deu nada disso para eles." "Eu dei sim." Carmen cruzou os braços. "Eu abri mão da minha vida para vir morar aqui, para cuidar deles, para cuidar de você. E essa é a gratidão que eu recebo?" "Gratidão?" Henrique deu uma risada sem humor. "A senhora quer gratidão? Eu agradeço pelo que a senhora tentou fazer, mas a verdade é que a senhora não conseguiu. Os meninos choravam o tempo todo, não dormiam, não comiam direito, a casa estava um caos. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia viver, até a Juliana chegar." Juliana levantou os olhos, olhou para Henrique, ele virou para ela. Viu o rosto dela vermelho de tanto chorar. Viu como ela segurava os bebês com cuidado, mesmo tremendo. Viu a força que ela tinha, mesmo estando quebrada por dentro. "A Juliana salvou os meus filhos, mãe." Henrique continuou. "Ela fez o que a senhora não conseguiu fazer. Ela trouxe paz para essa casa. Ela fez os meninos sorrirem de novo. Ela me ajudou a respirar de novo. E a senhora vem aqui e trata ela como se fosse lixo? Filho, você não entende." Carmen tentou se aproximar, mas Henrique ergueu a mão. "Eu entendo perfeitamente." Ele falou firme. "Eu entendo que a senhora está com ciúmes, que a senhora não aceita que outra pessoa conseguiu fazer o que a senhora não conseguiu. E por isso a senhora está inventando mentiras, está acusando a Juliana de coisas que ela nunca fez." "Não são mentiras." Carmen insistiu. "Eu vi como ela olha para você. Vi como ela age quando você está por perto. Ela quer alguma coisa. Eu tenho certeza." "A senhora tem certeza?" Henrique deu um passo em direção à mãe. "Ou a senhora está projetando os seus próprios medos, os seus próprios preconceitos? A Juliana é pobre, então ela deve ser interesseira. É isso que a senhora pensa?" "Não é sobre dinheiro." Carmen balançou a cabeça. "É sobre o que é certo, sobre o que é adequado. Ela não é do nosso mundo, filho. Ela não entende como as coisas funcionam aqui." "Nosso mundo." Henrique sentiu nojo. "Que mundo é esse, mãe? O mundo onde a gente trata as pessoas mal porque elas não têm dinheiro?"
onde a gente humilha quem trabalha para a gente. Esse é o mundo que a senhora quer que eu viva? Carmen não respondeu. Olhou para o lado. Henrique respirou fundo. Virou para Juliana de novo. Ela estava quieta. Olhava para o chão. Miguel tinha parado de chorar. Pedro ainda choramingava baixinho. Juliana, me desculpa. Henrique falou baixo. Me desculpa por tudo que você ouviu, por tudo que você passou aqui. Eu deveria ter percebido antes, deveria ter visto o que estava acontecendo. Não foi culpa sua, Sr. Henrique. Juliana falou sem olhar para ele. A sua mãe tem razão em uma coisa. Eu sou apenas uma empregada. Eu não tenho o direito de... Para. Henrique cortou. Não fala isso. Você não é apenas uma empregada. Você é a pessoa que cuida dos meus filhos, que está aqui todos os dias, que acorda de madrugada quando eles choram, que fica doente quando eles ficam doentes. Você faz muito mais do que trabalhar aqui. Você se importa. E isso vale mais do que qualquer coisa. Juliana levantou o olhar. Os olhos dela estavam vermelhos. Eu me importo, sim. Eu me importo muito com eles. Com Pedro, com Miguel. Eles são tudo para mim agora. Eu sei. Henrique deu um passo mais perto. Eu vejo isso todos os dias. Vejo como você é com eles. Como você tem paciência. Como você nunca desiste mesmo quando eles estão difíceis. Meus filhos amam você. Qualquer um consegue ver isso. E você? A voz de Carmen cortou o momento. Você também ama ela, filho? Henrique virou para a mãe. O quê? Você ouviu? Carmen deu um passo à frente. Você ama essa moça? É isso que está acontecendo aqui? Você está se apaixonando pela empregada? Mãe, pelo amor de Deus! Henrique passou a mão no rosto. Isso não tem nada a ver com... Tem tudo a ver. Carmen interrompeu. Você está defendendo ela com unhas e dentes. Está gritando comigo, sua própria mãe, por causa dela. Se isso não é amor, eu não sei o que é. Henrique ficou em silêncio. Olhou para Juliana. Ela olhava para ele também. Havia algo nos olhos dela. Algo que ele não tinha visto antes. Ou talvez tivesse visto, mas nunca quis admitir. Medo, esperança, vulnerabilidade. Eu não sei o que eu sinto, mãe. Henrique falou devagar. Eu só sei que a Juliana é importante para mim, para os meus filhos, e que eu não vou deixar a senhora ou qualquer outra pessoa tratar ela mal. Importante? Carmen deu uma risada amarga. Beatriz era importante. Beatriz era a mulher da sua vida, a mãe dos seus filhos, e você está aqui defendendo outra mulher 6 meses depois. Que vergonha. Não fala da Beatriz. A voz de Henrique saiu gelada. Não usa o nome da minha esposa para justificar o que a senhora fez hoje. Eu estou usando sim, Carmen gritou. Porque você está traindo a memória dela. Está substituindo ela. E nem teve a decência de esperar um tempo decente. Eu não estou substituindo ninguém. Henrique gritou de volta. A Beatriz sempre vai ser a mãe dos meus filhos. Sempre vai ter um lugar no meu coração. Mas ela se foi, mãe. Ela morreu. E eu fiquei aqui sozinho com 2 bebês e um buraco enorme dentro do peito. A Juliana me ajudou. Ela me ajudou a sobreviver. E se isso incomoda a senhora, o problema é seu. Carmen abriu a boca. Fechou de novo. Os olhos dela brilhavam. Ela olhou para Juliana. Depois olhou para Henrique. Você, filho, vai se arrepender de ter escolhido ela ao invés da sua própria mãe. Eu não estou escolhendo ninguém. Henrique respirou fundo. Mas se a senhora continuar tratando a Juliana desse jeito, se continuar com essas acusações, então sim, eu vou ter que fazer uma escolha. E garanto que a senhora não vai gostar. Carmen ficou parada. Olhou para o filho por um longo tempo. Depois virou e saiu da sala. Henrique ouviu os passos dela subindo a escada. Ouviu a porta do quarto batendo. Depois só ficou o silêncio e o choro baixo de Pedro. Henrique virou para Juliana. Ela continuava no mesmo lugar. Balançava os bebês devagar. Você está bem? Juliana balançou a cabeça. Não sei. Acho que sim. Me desculpa. Henrique se aproximou. Me desculpa por tudo.
Eu nunca deveria ter deixado isso chegar tão longe. Você não sabia. Juliana olhou para ele. Você trabalha o dia inteiro. Não está aqui para ver o que acontece. Mas eu deveria estar, Henrique falou. Eu deveria prestar mais atenção. Deveria ter percebido que minha mãe estava te tratando mal. Ela não é má. Juliana falou baixo. Ela só está confusa. Ela perdeu o lugar dela. E eu ocupei esse lugar sem querer. Você não ocupou lugar nenhum. Henrique falou firme. Você fez o seu trabalho. E fez muito bem. Nada do que aconteceu hoje é culpa sua. Juliana limpou as lágrimas. Miguel começou a choramingar. Ela o embalou mais um pouco. Eu preciso dar mamadeira para eles. Já passou da hora. Deixa eu ajudar. Henrique estendeu os braços. Deixa eu segurar o Pedro. Juliana hesitou. Depois passou Pedro para os braços dele. O bebê se mexeu um pouco, mas não chorou. Henrique olhou para o filho, para os olhos azuis que eram iguais aos de Beatriz, para o nariz pequeno, para as bochechas vermelhas. Ele sentiu o peito apertar, sentiu as lágrimas chegando, mas segurou. Vem, vamos para a cozinha. Juliana começou a andar. Henrique a seguiu. Eles entraram na cozinha. Juliana colocou Miguel na cadeirinha. Começou a preparar as mamadeiras. Henrique ficou em pé segurando Pedro. Olhava para Juliana, via como ela se movia com facilidade, como conhecia cada detalhe. Onde estavam as mamadeiras, quanto de leite colocar, a temperatura certa, tudo automático. Natural. Há quanto tempo minha mãe está te tratando assim? Henrique perguntou. Juliana parou. Olhou para ele. Desde o começo? Henrique arregalou os olhos. Mas faz 3 meses. Eu sei. Juliana voltou a mexer na mamadeira. No primeiro dia, ela deixou claro que não gostava de mim. Disse que eu não era qualificada, que eu era jovem demais, que você tinha cometido me contratar. Por que você não me contou? Henrique sentiu a raiva voltando. Porque eu precisava do emprego. Juliana falou simples. E porque eu achei que com o tempo ela ia me aceitar. Ia ver que eu só queria ajudar. E ela nunca aceitou, Henrique completou. Não, Juliana balançou a cabeça. Só piorou, ela começou a me criticar. Dizia que eu fazia tudo errado, que eu estava mimando os meninos, que eu não devia dar tanto colo, não devia atender toda vez que choravam, que eu estava criando eles mal. Isso é mentira. Henrique falou rápido. Você está fazendo tudo certo. Os meninos estão bem. Qualquer um vê isso. Eu sei que estou fazendo certo. Juliana olhou para ele. Mas é difícil ouvir essas coisas todos os dias. É difícil ser tratada como se eu não soubesse nada. Como se eu fosse burra. Você não é burra. Henrique deu um passo mais perto. Você é inteligente, dedicada, carinhosa. Meus filhos têm sorte de ter você. Juliana sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas real. Obrigada. Ela pegou a mamadeira. Testou a temperatura no pulso. Depois, pegou Miguel da cadeirinha e sentou na cadeira. Começou a dar a mamadeira para ele. Henrique sentou do outro lado da mesa. Ajeitou Pedro no braço. Juliana passou a outra mamadeira para ele. Henrique começou a alimentar o filho. Ficaram em silêncio por um tempo. Só o barulho dos bebês sugando o leite. Henrique olhava para Juliana. Via como ela segurava Miguel. Como olhava para ele com tanto carinho. Carmen tinha razão em uma coisa. Juliana amava aqueles bebês. Qualquer pessoa conseguia ver. Mas será que era só isso? Será que era só o trabalho? Henrique não tinha certeza mais. Juliana, eu preciso te perguntar uma coisa. Henrique falou baixo. O quê? Ela levantou os olhos. Minha mãe disse que você tem sentimentos por mim. Henrique sentiu o rosto esquentar. Isso é verdade? Juliana ficou vermelha. Olhou para baixo. Eu não sei como responder isso. Seja honesta, Henrique pediu. Por favor, Juliana respirou fundo. Eu respeito você. Admiro você. Vejo como você tenta ser um bom pai mesmo estando quebrado por dentro.
Vejo como você trabalha duro, como você se preocupa com os meninos. E sim, às vezes eu sinto coisas que não deveria sentir. Henrique sentiu o coração acelerar. Que tipo de coisas? Coisas que uma empregada não deve sentir pelo patrão. Juliana olhou para ele. Mas eu nunca agi com base nesses sentimentos. Nunca tentei nada. Nunca cruzei nenhuma linha. Eu juro. Eu sei, Henrique falou. Eu sei que você não fez nada errado. Você sempre foi profissional, sempre respeitosa. Então por que está perguntando? Juliana parecia confusa. Porque eu também sinto. Henrique soltou as palavras antes de poder parar. Eu também sinto coisas que não deveria sentir. Juliana arregalou os olhos. O quê? Eu sei que é errado, Henrique continuou. Sei que é muito cedo, que ainda estou de luto, que você trabalha para mim, mas eu não consigo evitar. Toda vez que você entra no quarto, toda vez que você sorri, toda vez que vejo você com os meus filhos, eu sinto algo que não sentia há muito tempo. Senhor Henrique, Juliana começou, mas ele a cortou. Me chama de Henrique, ele pediu. Só Henrique. Henrique, ela repetiu devagar. Você está confuso, está fragilizado, está confundindo gratidão com outra coisa. Não estou? Henrique balançou a cabeça. Eu sei a diferença. E o que eu sinto não é só gratidão. É mais, muito mais. Juliana olhou para ele. Os olhos dela brilhavam. Mas e a Beatriz? E a sua esposa? Você ainda a ama? Sempre vou amar. Henrique sentiu as lágrimas chegando. Ela foi o amor da minha vida, a mãe dos meus filhos, mas ela se foi. E eu estou aqui, sozinho, tentando sobreviver. E você me ajudou. Você me deu força quando eu não tinha mais. Me deu esperança quando eu achei que tinha perdido tudo. Eu só fiz o meu trabalho, Juliana sussurrou. Não, Henrique falou firme. Você fez muito que isso. Você salvou a minha família, me salvou. E eu não sei como te agradecer por isso. Miguel terminou a mamadeira. Juliana o colocou no ombro. Deu tapinhas nas costas dele até ele arrotar. Depois o colocou de volta na cadeirinha. Pedro também tinha terminado. Henrique fez o mesmo. Os dois bebês olhavam para eles, quietos, atentos. O que a gente faz agora? Juliana perguntou. Não sei, Henrique admitiu. Só sei que eu não quero que você vá embora. Não quero perder você. Perder isso. E a sua mãe? Juliana olhou para o teto. Já vai aceitar. Então ela vai ter que ir embora. Henrique falou sem hesitar. Você não pode fazer isso. Juliana arregalou os olhos. Ela é sua mãe, é a avó dos meninos. E você é... Henrique parou, pensou. Você é importante. Para mim, para eles. E eu não vou deixar ninguém te machucar de novo. Nem minha mãe. Juliana se levantou, caminhou até ele, parou bem perto. Henrique levantou também. Ficaram frente a frente. Ela era mais baixa. Precisava erguer o rosto para olhar para ele. Henrique viu as lágrimas nos olhos dela. Viu o medo, a dúvida. Mas também viu outra coisa. Esperança. Eu tenho medo. Juliana confessou. Tenho medo de estragar tudo, de perder o meu trabalho, de perder eles. Ela olhou para os bebês. Você não vai perder nada. Henrique levantou a mão. Tocou o rosto dela. Limpou uma lágrima com o polegar. Eu prometo. Você não pode prometer isso. Juliana fechou os olhos. Você não sabe o que vai acontecer. Não sei, Henrique concordou. Mas sei que vou tentar. Vou tentar fazer isso dar certo. Se você quiser. Se você me deixar. Juliana abriu os olhos. Olhou para ele. E se não der certo? E se as pessoas julgarem? E se sua família te rejeitar? Então que rejeitem, Henrique falou. Eu passei os últimos 6 meses vivendo para agradar todo mundo. Para ser o filho perfeito, o pai perfeito, o viúvo perfeito. Mas estou cansado de fingir, cansado de esconder o que eu sinto. Eu quero viver de novo. E quero viver com você. Juliana soltou um soluço. Cobriu a boca com a mão.
Henrique a puxou para perto, abraçou ela, sentiu o corpo dela tremendo, sentiu as lágrimas dela molhando sua camisa, mas também sentiu o calor, a vida, a esperança. Eu também quero. Juliana sussurrou contra o peito dele. Eu também quero viver, quero tentar, mesmo com medo, mesmo sem saber se vai dar certo, porque eu me apaixonei por você, Henrique. Me apaixonei por você e pelos seus filhos, e não consigo mais fingir que não sinto nada. Henrique a abraçou mais forte. Ficaram assim por um tempo longo, só os dois. Os bebês observavam quietos da cadeirinha. Quando Juliana se afastou, ela limpou o rosto. Tentou sorrir, mas estava nervosa. Henrique segurou a mão dela. A gente vai devagar, ele falou, sem pressa. Vamos ver onde isso leva. E a sua mãe? Juliana perguntou de novo. Eu vou conversar com ela. Henrique soltou a mão dela. Agora, hoje, isso precisa ser resolvido. Henrique saiu da cozinha, subiu as escadas. Parou na frente da porta do quarto onde Carmen estava hospedada. Bateu 3 vezes. Ninguém respondeu. Ele bateu de novo. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Silêncio. Henrique girou a maçaneta. A porta estava trancada. Mãe, abre a porta, por favor. Vai embora. A voz de Carmen veio abafada de dentro do quarto. Não vou. Henrique encostou a testa na porta. A gente precisa conversar. Precisa resolver isso. Não tem nada para resolver. Carmen falou mais alto agora. Você já fez escolheu ela ao invés de mim. Eu não escolhi ninguém. Henrique bateu na porta com a palma da mão. Eu só pedi para a senhora parar de maltratar uma pessoa que trabalha aqui. Trabalha aqui? Carmen deu uma risada sem graça. Ela não trabalha mais aqui. Ela mora aqui. Vive aqui. E agora você está dizendo que sente algo por ela. Isso é ridículo. Não é ridículo. Henrique falou firme. É real. E a senhora precisa aceitar. A porta se abriu de repente. Carmen estava do outro lado. O rosto dela estava vermelho, os olhos inchados. Ela tinha chorado. Henrique sentiu um aperto no peito, mas não recuou. Aceitar? Carmen caminhou para fora do quarto. Você quer que eu aceite que meu filho está se envolvendo com a empregada 6 meses depois de enterrar a esposa? Você quer que eu aceite que você está substituindo a Beatriz por uma menina pobre que não tem nada? É isso? Eu não estou substituindo ninguém. Henrique falou entre os dentes. E para de falar da Juliana como se ela fosse inferior. Ela não é. Ela é sim, Carmen gritou. Ela não tem educação, não tem família de respeito, não tem dinheiro. O que ela tem para oferecer além do corpo dela? Henrique sentiu a raiva explodir. A senhora acabou de ultrapassar todos os limites. Juliana nunca usou o corpo dela para nada. É honesta, trabalhadora, dedicada. Tudo que ela fez o trabalho dela. E fez melhor que qualquer outra pessoa que eu conheço. Você está cego. Carmen apontou o dedo para ele. Está cego porque está carente, porque perdeu sua esposa e agora está agarrado na primeira mulher que apareceu. Mas isso vai passar, e quando passar, você vai ver que eu estava certa. Não vai passar. Henrique falou baixo. Perigoso. Porque não é só carência, não é só solidão, é real. O que eu sinto pela Juliana é real há quanto tempo? Carmen perguntou. Desde quando você sente isso? Desde quando você está traindo a memória da Beatriz? Eu não estou traindo ninguém, Henrique gritou. A Beatriz morreu. Eu não morri com ela. Eu ainda estou aqui, vivo. E tenho o direito de seguir em frente. Seguir em frente? Carmen balançou a cabeça. Já? Tão rápido? Nenhum ano se passou. As pessoas vão falar, vão julgar. Vão dizer que você nunca amou a Beatriz de verdade. Eu não me importo com o que as pessoas vão dizer. Henrique deu um passo em direção à mãe. Eu me importo com os meus filhos, com a minha vida, com a minha felicidade, e pela primeira vez em meses eu sinto que posso ser feliz de novo. Graças a Juliana. Feliz? Carmen deu uma risada amarga. Você acha que vai ser feliz com ela? Uma empregada? O que os seus amigos vão pensar?
O que a família da Beatriz vai pensar? O que eu vou dizer para as pessoas? Diga a verdade. Henrique falou simples. Diga que eu me apaixonei. Diga que estou seguindo em frente. Diga o que quiser, mas não vou deixar a opinião dos outros decidir a minha vida. Carmen ficou em silêncio. Olhou para o filho por um longo tempo. Depois balançou a cabeça devagar. Eu criei você melhor do que isso. Ensinei valores, ensinei o que é certo, e você está jogando tudo fora. A senhora ensinou valores? Henrique sentiu a voz tremer. Então por que eu vi a senhora humilhando uma mulher que só estava fazendo o trabalho dela? Por que vi a senhora gritando com ela, acusando ela de coisas horríveis? Onde estavam os valores naquele momento? Carmen abriu a boca, mas não saiu som. Ela desviou o olhar. Eu vou te falar uma coisa, mãe. Henrique continuou. A Beatriz ia gostar da Juliana, ia respeitar ela, porque a Beatriz não julgava as pessoas pela conta bancária. Ela via o coração, via o caráter. E se ela estivesse aqui agora, ia ficar decepcionada com a senhora. Não fala da Beatriz como se a conhecesse melhor que eu. Carmen olhou para ele com raiva. Eu conheci ela antes de você. Vi ela crescer. Ela era minha nora. Era parte da minha família. E por isso mesmo a senhora deveria entender. Henrique falou mais calmo agora. A Beatriz não ia querer que eu ficasse sozinho para sempre. Não ia querer que os meninos crescessem sem amor. Ela ia querer que eu fosse feliz, que eu vivesse, que eu amasse de novo. Mas não com a empregada. Carmen insistiu. Não com alguém tão diferente de nós. Por que não? Henrique perguntou. Por que não pode ser com a Juliana? Porque ela é pobre? Porque não estudou numa universidade cara? Porque não cresceu numa mansão? Esses são os seus valores, mãe? Julgar as pessoas pela origem? Carmen não respondeu. Virou o rosto. Henrique viu a teimosia dela, a rigidez. Ele sabia que não ia convencê-la hoje. Talvez nunca conseguisse, mas ele precisava tentar. Mãe, eu amo a senhora. Henrique falou mais suave. A senhora é minha mãe, sempre vai ser. Mas eu não posso viver a vida que a senhora quer que eu viva. Eu preciso viver a minha vida. E nessa vida, a Juliana tem um lugar. Se a senhora conseguir aceitar isso, eu vou ficar muito feliz. Mas se não conseguir, então o quê? Carmen olhou para ele de novo. Você vai me expulsar da casa? Vai escolher ela ao invés de mim? Não quero expulsar ninguém. Henrique balançou a cabeça. Mas não vou permitir que a senhora continue tratando a Juliana mal. Não vou permitir mais gritos, mais acusações, mais humilhações. Se isso acontecer de novo, a senhora vai ter que ir embora. Eu não tenho escolha. Carmen deu um passo para trás. Olhou para Henrique como se estivesse vendo. Você mudou. Não é mais o meu filho. Eu continuo sendo seu filho. Henrique sentiu o peito apertar. Só estou tentando ser um homem melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor. Um homem melhor não se envolve com a empregada. Carmen falou baixo. Venenoso. Henrique respirou fundo. Contou até 10. Vou fingir que não ouvi isso. Vou te dar tempo para pensar, para processar tudo. Mas amanhã a gente precisa conversar de novo. E a senhora precisa decidir. Ou aceita a Juliana, ou vai embora. Não tem meio termo. Carmen não respondeu. Entrou no quarto e bateu a porta. Henrique ficou parado no corredor. Sentiu o cansaço bater. Desceu as escadas devagar. Voltou para a cozinha. Juliana estava lavando as mamadeiras. Pedro e Miguel dormiam nas cadeirinhas. A cena era pacífica, normal, como deveria ser. Como foi? Juliana perguntou sem olhar para ele. Não foi boa. Henrique encostou na pia ao lado dela. Ela não aceita, não quer aceitar. Eu imaginei. Juliana desligou a torneira. Secou as mãos. E agora? Agora a gente continua. Henrique olhou para... A gente continua vivendo, cuidando dos meninos e vendo o que acontece. E se ela não mudar de ideia? Juliana perguntou. E se ela continuar assim? Então ela vai embora.
Henrique falou firme. Eu já disse para ela, ou ela te respeita, ou ela sai daqui. Juliana arregalou os olhos. Você não pode fazer isso. Ela é sua mãe. E você é... Henrique parou. Procurou a palavra certa. Você é a mulher que eu estou me apaixonando. A mulher que cuida dos meus filhos, que me ajudou quando eu mais precisei. E eu não vou deixar ninguém te machucar, nem ela. Juliana olhou para baixo. Isso é muito rápido, muito intenso. Talvez a gente devesse ir mais devagar, pensar melhor. Talvez. Henrique concordou. Mas eu não quero mais esperar. Já esperei tempo demais, já sofri tempo demais. Quero viver, quero ser feliz, e você me faz feliz. Juliana levantou os olhos. Havia lágrimas ali de novo, mas não eram lágrimas de tristeza, eram diferentes. Você também me faz feliz, mais do que eu imaginei que fosse possível. Henrique se aproximou, levantou a mão, tocou o rosto dela de novo. Juliana fechou os olhos, encostou o rosto na mão dele. Era um momento simples, mas carregado, cheio de significado, cheio de promessas não ditas. Eu tenho medo de te decepcionar, Juliana sussurrou. Tenho medo de não ser suficiente, de não ser o que você precisa. Você já é, Henrique falou. Você já é tudo o que eu preciso. Você, do jeito que você é. Eles ficaram assim por mais alguns segundos. Depois Juliana abriu os olhos, deu um passo para trás. Eu preciso colocar os meninos para dormir. Já passou da hora. Deixa eu ajudar. Henrique pegou Pedro. Juliana pegou Miguel. Subiram juntos para o quarto dos bebês. Era um quarto grande com 2 berços, paredes azuis, brinquedos espalhados. Henrique colocou Pedro no berço com cuidado. O bebê não acordou. Juliana fez o mesmo com Miguel. Ela ajeitou o cobertor, passou a mão no cabelo dos dois. Henrique observava, via o carinho, a delicadeza, o amor. Você é uma mãe para eles, Henrique falou baixo. Juliana olhou para ele. Eu nunca quis tomar o lugar da Beatriz. Eu sei. Henrique se aproximou. Mas você é importante para eles. Tão importante quanto eu. Eles precisam de você. E eu preciso deles. Juliana olhou para os bebês. Eles me deram um propósito. Me deram uma razão para acordar todos os dias. Eu nunca vou poder agradecer o suficiente por isso. Você não precisa agradecer. Henrique ficou ao lado dela. Você faz parte dessa família agora, gostando ou não, querendo ou não. Juliana sorriu, um sorriso verdadeiro dessa vez. Parte da família? Sim, Henrique confirmou. Parte da família. Eles saíram do quarto em silêncio. Fecharam a porta devagar. Ficaram no corredor. A casa estava quieta. Carmen não tinha saído do quarto. Tudo parecia em suspenso, como se o mundo estivesse esperando para ver o que ia acontecer. Você quer jantar alguma coisa? Juliana perguntou. Não estou com fome, Henrique admitiu. Mas podemos fazer algo juntos. Alguma coisa normal. Normal? Juliana riu baixo. Não sei se alguma coisa vai ser normal depois de hoje. Talvez não. Henrique concordou. Mas a gente pode tentar. Eles desceram de novo. Foram para a sala. Sentaram no sofá. Ligaram a televisão, mas não prestaram atenção no que passava. Só ficaram ali, lado a lado. Era estranho, mas também confortável. Como se sempre tivessem feito aquilo. Como se fosse natural. Eu tenho uma pergunta. Juliana quebrou o silêncio. Fala. Henrique olhou para ela. Quando você percebeu? Quando percebeu que sentia algo por mim? Henrique pensou. Não sei dizer exatamente. Acho que foi gradual. No começo você era só a babá, a pessoa que cuidava dos meninos. Mas depois comecei a notar outras coisas. Como você sorria quando os meninos faziam algo engraçado. Como você cantava para eles dormirem. Como você ficava preocupada quando eles espirravam. E percebi que você não fazia aquilo só porque era seu trabalho. Você fazia porque se importava de verdade. E isso foi suficiente? Juliana perguntou. Para você se apaixonar? Não foi só isso. Henrique virou o corpo para ela. Foi a forma como você me tratava também.
Você nunca me cobrou nada, nunca me julgou por estar perdido, por não saber o que fazer. Você só estava lá, sempre, e isso significou mais do que você imagina. Eu só queria ajudar, Juliana falou baixo. Eu sei. Henrique tocou na mão dela. E você ajudou, mais do que você pensa. Juliana entrelaçou os dedos nos dele. Ficaram de mãos dadas. Era um gesto simples, mas poderoso. Selava algo entre eles. Algo que ia além de patrão e empregada, além de amizade. Era o começo de outra coisa. E você? Henrique perguntou. Quando você percebeu? Juliana sorriu. Também não sei ao certo. Acho que foi quando você chegou em casa naquele dia e viu que os meninos estavam dormindo. Você me agradeceu, com lágrimas nos olhos. E eu vi que você não era só um homem rico. Você era um homem quebrado tentando sobreviver. E eu quis estar ali, quis te ajudar, quis te ver sorrindo de novo. Você me viu sorrir? Henrique ficou surpreso. Algumas vezes, Juliana confirmou. Quando você brincava com os meninos, quando eles faziam algo pela primeira vez, você sorria e era lindo. Henrique sentiu o rosto esquentar. Obrigado. Eles ficaram assim até tarde, conversando, rindo baixo, conhecendo um ao outro de verdade. Não como patrão e empregada, mas como duas pessoas. Duas pessoas que tinham se encontrado num momento difícil e estavam construindo algo juntas. Quando o relógio marcou 11 da noite, Juliana se levantou. Eu preciso ir dormir. Daqui a pouco os meninos acordam para a mamadeira da madrugada. Eu te ajudo. Henrique se ofereceu. Não precisa. Juliana sorriu. Você trabalha amanhã. Precisa descansar. Eu quero ajudar. Henrique insistiu. Quero estar presente. Quero ser um pai melhor. Você já é um ótimo pai. Juliana tocou no rosto dele. Foi um toque rápido, mas significativo. Mas tudo bem, você pode me ajudar. Eles subiram juntos. Cada um foi para seu quarto. Henrique deitou na cama. Olhou para o teto. Pensou em tudo o que tinha acontecido naquele dia. Na briga da mãe com Juliana, na conversa que tiveram, nas revelações, nos sentimentos. Era muita coisa, muita emoção. Mas no fundo, ele sabia que tinha feito a coisa certa. Tinha defendido Juliana. Tinha sido honesto sobre o que sentia. E agora precisava lidar com as consequências. Às 3 da manhã, ouviu o choro dos bebês. Levantou rápido, foi até o quarto deles. Juliana já estava lá. Pegava Pedro no colo. Henrique pegou Miguel. Eles desceram para a cozinha juntos. Prepararam as mamadeiras. Sentaram lado a lado. Alimentaram os bebês em silêncio. Era uma rotina. Uma rotina que agora tinha um significado diferente. Mais profundo. Você está bem? Juliana perguntou baixo. Estou. Henrique olhou para ela. E você? Também. Ela sorriu cansada. Assustada, mas bem. Assustada com o quê? Henrique franziu a testa. Com tudo isso. Juliana fez um gesto vago com a cabeça. Com a gente, com o que vai acontecer, com sua mãe, com o futuro. O futuro é incerto. Henrique admitiu. Mas a gente enfrenta juntos, um dia de cada vez. Juliana repetiu, como se estivesse se convencendo. Depois de colocarem os bebês de volta nos berços, eles ficaram no corredor. Era quase 4 da manhã. A casa estava escura e silenciosa. Henrique olhou para Juliana. Ela olhou de volta. Havia algo no ar, uma tensão boa, uma expectativa. Boa noite, Juliana sussurrou. Boa noite, Henrique respondeu. Ela se virou para ir embora, mas Henrique segurou a mão dela. Juliana parou, olhou para ele. Henrique puxou ela de volta. Ficaram à frente, bem perto, os rostos a centímetros de distância. Eu posso te beijar? Henrique perguntou baixo. Juliana não respondeu com palavras, apenas assentiu. Um movimento pequeno de cabeça. Henrique se inclinou, encostou os lábios nos dela. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de respeito. Juliana fechou os olhos, colocou a mão no peito dele, sentiu o coração batendo rápido. Quando se afastaram, ela estava sorrindo. Isso foi
Ela não completou a frase. Foi. Henrique concordou. Juliana deu um passo para trás. Boa noite de verdade agora. Boa noite. Henrique viu ela entrar no quarto e fechar a porta. Ficou parado ali por mais um tempo. Tocou nos próprios lábios. Sorriu. Pela primeira vez em 6 meses, ele sentia esperança. Sentia que talvez, apenas talvez, ele pudesse ser feliz de novo. No dia seguinte, Henrique acordou cedo. Desceu para a cozinha. Juliana já estava lá fazendo café. Os bebês brincavam no cercadinho. Quando ela viu Henrique, sorriu. Era um sorriso tímido, mas real. Bom dia, ela disse. Bom dia. Henrique se aproximou. Quis beijá-la de novo, mas se conteve. Dormiu bem? Mais ou menos, Juliana admitiu. Fiquei pensando em tudo. Eu também. Henrique pegou uma xícara de café. E sobre minha mãe, não sei o que ela vai fazer. Como se tivesse ouvido, Carmen entrou na cozinha naquele momento. Estava com uma mala na mão. Henrique e Juliana ficaram tensos. Carmen parou na porta, olhou para os dois, depois olhou para os netos no cercadinho. Eu vou embora, Carmen anunciou. Mãe! Henrique começou, mas ela levantou a mão. Eu já decidi. Não posso ficar aqui. Não consigo aceitar o que está acontecendo. Não consigo fingir que está tudo bem. Então é melhor eu ir. A senhora não precisa ir. Henrique deu um passo à frente. A gente pode conversar. Pode tentar resolver isso. Não tem nada para resolver. Carmen balançou a cabeça. Você fez sua escolha, escolheu ela, e eu preciso respeitar isso, mesmo não concordando. Dona Carmen, Juliana tentou falar, mas Carmen a ignorou. Eu só quero dizer uma coisa antes de ir. Carmen olhou para Henrique. Eu espero que você esteja certo. Espero que isso que você sente seja real, porque se não for, você vai se arrepender. Vai se arrepender de ter perdido sua família por causa disso. Eu não estou perdendo minha família. Henrique sentiu a garganta apertar. A senhora sempre vai ser minha mãe. Sempre vai ser a avó dos meninos. Isso não muda. Mas tudo mudou, Carmen falou com tristeza. Tudo já mudou. Ela caminhou até o cercadinho. Abaixou. Beijou a testa de Pedro. Depois, a de Miguel. Os bebês olharam para ela sem entender. Carmen se levantou, olhou para Henrique uma última vez. Depois, saiu da cozinha. Henrique ouviu a porta da frente se abrindo e fechando. Ouviu o carro ligando. Ouviu o som se afastando. E então, só ficou o silêncio. Juliana se aproximou dele, colocou a mão no braço dele. Você está bem? Não sei, Henrique admitiu. Ela é minha mãe, mas eu não podia deixar ela continuar te tratando daquele jeito. Eu sei. Juliana apertou o braço dele. Você fez o certo, mesmo sendo difícil. Henrique olhou para ela, viu a preocupação no rosto dela, viu o carinho, e soube que tinha feito a escolha certa. Talvez Carmen voltasse um dia, talvez aceitasse, talvez não. Mas ele não ia deixar isso destruir o que estava construindo com Juliana. A gente vai ficar bem, Henrique falou, mais para si mesmo do que para ela. Vamos, Juliana concordou. A gente vai ficar bem. Os meses seguintes foram difíceis, mas também foram bons. Henrique e Juliana foram devagar, como tinham prometido. Jantares juntos depois que os bebês dormiam, conversas longas na madrugada, beijos roubados quando ninguém via. Eles construíram algo sólido, algo real, e aos poucos a casa foi voltando a ser um lar. Não o mesmo lar de antes, mas algo novo, algo melhor. Pedro e Miguel cresceram. Começaram a sentar sozinhos, começaram a balbuciar. E sempre que viam Juliana, sorriam, esticavam os bracinhos, chamavam ela do jeito deles. E Henrique via que eles a amavam. Amavam ela como se fosse mãe, porque de certa forma ela era. Um dia, 6 meses depois daquela briga, Henrique chamou Juliana para conversar. Estavam na sala. Os bebês dormiam, estava tudo tranquilo.
Eu preciso te falar uma coisa. Henrique segurou as mãos dela. O que foi? Juliana pareceu preocupada. Eu conversei com um advogado. Henrique começou. Sobre sua situação aqui. Sobre o que a gente tem. E? Juliana franziu a testa. E ele disse que tecnicamente você ainda é minha funcionária, o que torna nossa relação complicada. Pode gerar problemas legais, problemas trabalhistas. Juliana ficou pálida. Você quer que eu vá embora? Não. Henrique apertou as mãos dela. É o contrário. Eu quero te contratar de outra forma. Não como babá, mas como administradora da casa, com salário maior, com benefícios, com tudo certinho. E assim a gente pode ter uma relação de verdade, sem as complicações da relação de trabalho. Henrique. Juliana não sabia o que dizer. Eu não quero que você seja minha empregada. Henrique falou sério. Eu quero que você seja minha companheira, minha parceira, a mulher que está ao meu lado. E para isso acontecer de verdade, precisamos mudar as coisas. Juliana tinha lágrimas nos olhos. Você tem certeza disso? Tem certeza que é isso que você quer? Tenho. Henrique não hesitou. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Você mudou tudo. Mudou a mim. Mudou meus filhos. Mudou essa casa. E eu não quero mais viver sem você. Juliana soltou um soluço. Jogou os braços ao redor do pescoço dele. Henrique a abraçou forte. Sentiu as lágrimas dela molhando seu ombro. Mas eram as boas. Lágrimas de felicidade. Eu te amo. Juliana sussurrou. Era a primeira vez que ela dizia aquelas palavras. Henrique sentiu o coração disparar. Afastou ela um pouco. Olhou nos olhos dela. Eu também te amo. E não me importa o que ninguém pensa, o que ninguém diz. Você é a melhor coisa que aconteceu para mim e para os meus filhos depois de tudo que a gente passou. Juliana beijou Henrique. Foi um beijo diferente, mais profundo, cheio de promessas. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Eu nunca pensei que alguém como você fosse me amar. Eu sou apenas um homem que teve sorte de te encontrar. Não é sorte, é destino. Juliana sorriu. Tinha que ser você. Tinham que ser eles. Os dias seguintes foram de mudanças. Henrique acertou toda a documentação. Juliana passou a ser gerente da casa oficialmente. Agora, quando saíam juntos com os bebês, era como uma família. Pai, mãe e filhos. As pessoas olhavam, mas Henrique não ligava. Estava feliz. Pela primeira vez desde a morte de Beatriz, estava realmente feliz. Um dia, quase um ano depois, o telefone de Henrique tocou. Era a mãe. Oi, filho. Será que eu poderia ir aí? Ver os meninos? Henrique olhou para Juliana. Ela assentiu. Pode vir sim, mãe. Quando Carmen chegou, estava diferente, mais magra. O cabelo mais branco. Parecia cansada. Henrique a abraçou. Juliana apareceu da cozinha com Miguel no colo. Pedro engatinhava atrás. Dona Carmen, ela cumprimentou baixo. Juliana, eu preciso te pedir desculpas, Carmen falou. Eu te tratei muito mal. Disse coisas horríveis e eu estava errada. Muito errada. Juliana tinha lágrimas nos olhos. Obrigada por dizer isso. Eu estava com medo. Medo de perder meu filho. Medo de perder meu lugar. Mas você não tinha culpa de nada. Você só estava fazendo seu trabalho. Carmen olhou para os dois. Vocês estão juntos? De verdade? Estamos. Henrique não hesitou. A gente se ama. E os meninos? Eles a chamam de mamãe. Henrique olhou para Juliana. Carmen sentiu o peito apertar, de emoção. Mamãe? Sim, Juliana falou baixo. Eu nunca forcei. Mas eles começaram há alguns meses. Começou a chorar. Henrique a puxou para perto. Eu sinto muito. Carmen falou de novo. Por ter julgado vocês. Por ter sido tão cruel. Juliana caminhou até Carmen. Eu te perdoo, dona Carmen, e quero que a senhora faça parte das nossas vidas. Carmen abraçou Juliana. Foi um abraço cheio de arrependimento. A Beatriz ficaria feliz. Carmen falou. Ela te amava.
Amava esses meninos e ia querer que vocês fossem felizes. Henrique não conseguiu segurar as lágrimas. Juliana segurou a mão dele. Carmen colocou a mão no ombro do filho. Ali eram uma família, imperfeita, reconstruída, mas real. Os meses seguintes foram de reconstrução. Carmen voltou a fazer parte das vidas deles, visitava toda semana. As duas construíram uma relação nova, honesta, respeitosa. Pedro e Miguel fizeram 1 ano, fizeram uma festa. Algumas pessoas olharam torto para o casal, mas a maioria apoiou, viu o amor. Naquela noite, depois que todos foram embora, Henrique se aproximou de Juliana por trás. Eu tenho algo para te dar. Tirou uma caixinha pequena. Dentro tinha Juliana, há 1 ano você entrou na minha vida e mudou tudo. Você trouxe luz quando só havia escuridão. Eu te amo. Quer casar comigo? Juliana estava chorando. Eu quero muito. Henrique colocou o anel no dedo dela. Depois a beijou. Meses depois foi o casamento. Simples, intimista. Carmen estava lá chorando de emoção. Pedro e Miguel eram os pajens. Quando Juliana chegou ao altar, Henrique segurou as mãos dela. Você está linda. A cerimônia foi rápida. Votos simples, mas verdadeiros. Henrique beijou a mulher que amava, e no fundo do coração sabia que Beatriz estava feliz, porque seus filhos estavam bem, porque a família continuava. Os anos seguintes foram de felicidade. Pedro e Miguel cresceram. Chamavam Juliana de mãe, e ela era. Henrique e Juliana tiveram mais um filho, uma menina, Maria. Um dia, muitos anos depois, Henrique estava na sala. Pedro e Miguel tinham 10 anos. Juliana entrou com uma caixa. Achei isso no sótão. Era uma caixa com fotos de Beatriz. Você acha que devemos mostrar para eles? Sim, eles devem conhecer, devem saber de onde vieram. Naquela noite chamaram Pedro e Miguel, mostraram as fotos, contaram sobre Beatriz. Os meninos ficaram quietos. Ela era bonita, Pedro falou. Era, e ela amava vocês. E ela não ficaria brava com a mamãe Juliana? Miguel perguntou. Não, Henrique falou firme. Ela ficaria feliz. Feliz porque vocês estão bem cuidados. A gente te ama, mãe. Pedro olhou para Juliana. Juliana não conseguiu segurar as lágrimas. Eu também amo vocês. Amo muito. Ali era uma família completa. Uma família que tinha nascido da dor, mas que tinha se reconstruído com amor. Anos se passaram. Os meninos cresceram, viraram adultos, casaram, tiveram seus próprios filhos. Henrique e Juliana envelheceram juntos. Um dia, já velhos, sentados na varanda, Juliana olhou para Henrique. Você se arrepende de alguma coisa? Não. Henrique respondeu. E você? Nunca. Nem um segundo. Eles ficaram em silêncio, olhando o pôr do sol. Que a gente teve sorte, Henrique falou. Sorte de ter se encontrado. Sorte de ter lutado pelo que sentíamos. Não foi sorte, Juliana corrigiu. Foi escolha. A gente escolheu lutar. Escolheu amar. Henrique a puxou para mais perto. Beijou a testa dela. Tinha vivido uma vida plena. Uma vida de amor. Tinha amado. Tinha sido amado. Naquela noite, quando foram dormir, Juliana sussurrou no escuro. Henrique? Sim? Obrigada por ter me escolhido. Por ter lutado por mim. Eu que agradeço. Você salvou minha vida, Juliana. Salvou meus filhos. Te amo. Hoje, amanhã e para sempre. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.